Muito bom dia, eu sou o Sebastian e eu sou o líder do grupo 5. Olá, eu sou a Nathalie e fui responsável pelo roteiro do trabalho. Meu nome é Henrique e eu fiquei responsável pela apresentação dos integrantes do coletivo. Meu nome é Rose e eu fiquei responsável pela introdução do coletivo. Eu sou a Giovana e fiquei responsável pelo PowerPoint. Eu sou o Abner e fiquei responsável pela parte das entrevistas. Eu sou a Maria Emília e eu fiquei responsável pela parte das entrevistas. Eu sou o Gustavo e fiquei responsável pela apresentação das obras do coletivo. Olá, me chamo Wendel e fiquei responsável por parte da edição. Eu sou o Beni e eu fiquei também responsável pela edição de vídeo. O nosso trabalho tem dois objetivos. O primeiro deles é apresentar o coletivo de sonhos, sua história, seus integrantes e seus trabalhos, e destacar os obstáculos enfrentados por ele durante a pandemia. Além disso, o nosso segundo objetivo é relacionar a disciplina Identidade e Cultura com a proposta do coletivo, de modo a enfatizar a importância da cultura na formação das identidades, e especialmente o impacto do coletivo na sociedade à sua volta. O Coletivo de Sonhos é um grande coletivo multidisciplinar, com artistas independentes em sua composição, como bailarinos, músicos, cantores, artistas circenses, atores, artistas em geral, tanto experientes quanto iniciantes, e refletindo sobre a dança contemporânea e as possibilidades de relacioná-la com diversas linguagens artísticas, como o teatro, a música, a performance, as artes plásticas, as artes visuais e a fotografia, por exemplo, foi criado em agosto de 2011 na cidade de São Paulo. O professor, coreógrafo e bailarino João Piraí, que convidou seus alunos para participarem de seus estudos do corpo e criações coreográficas de maneira colaborativa, propondo mesclar outras habilidades artísticas à dança, João acredita que a melhor forma de trazer o intérprete para a cena é oferecendo a ele a liberdade de expressar a coreografia por meio da bagagem e das sensações que já carrega. Ou seja, dançando sua verdade e não uma sequência determinada, que demonstra a diversidade do grupo. João Piraí atua como diretor-geral e iniciou com a dança nos estilos sapateado americano, jazz, balé clássico e dança contemporânea no Centro Educacional de Dança Movimentação, em São Caetano do Sul. Ele participou de turnês nacionais e internacionais e faz parte de diversos projetos, tanto como coreógrafo, intérprete e professor. Já no elenco, nós temos a Célia Rodrigues, que é bailarina e intérprete de dança contemporânea. Ela se formou em psicologia com especialização em bioenergética, abordagem corporal, coach e design de bolsas e figurinos. Além disso, ela estudou dança contemporânea e jazz dance. Fernando Venturini, ele também é bailarino e intérprete de dança contemporânea. Ele se especializou em samba e atuou como passista e coreógrafo em diversas escolas paulistanas. Milena Cardoso. Ela é artista, bailarina e educadora física. Ela é formada em balé clássico, é técnica em dança, é licenciada e tem bacharel em educação física. Ela participou de grandes festivais de dança, obtendo excelentes colocações, premiações e indicações como bailarina e coreógrafa. Ela é bailarina e intérprete desde 2018, com propostas de criação e pesquisas corpóreas sobre a dança contemporânea e a cultura afro-brasileira. Paulo Galdino é bailarino e intérprete desde 2016. Além disso, é fisioterapeuta e atua na área de terapia holística. Atualmente, ele concentra seus estudos em dança contemporânea, canto e interpretação de texto. Ele também cursa afro, dança e teatro. Tatiana Cristina. Ela é bailarina e intérprete de dança contemporânea desde 2017. Ela concentra suas pesquisas em dança contemporânea, participando de diversos trabalhos de acordo com as suas criações. Ela também é pedagoga e seu trabalho de ensino baseia-se no protagonismo e altruísmo da comunidade escolar para a efetivação da qualidade dos serviços públicos oferecidos pela educação. Por fim, temos William Lima, que é bailarino, artista, educador e pedagogo. Ele é pós-graduado em dança e consciência corporal. Ele também integra o grupo de pesquisa em africanidades, literatura infantil e circularidades da UFABC. Ele é intérprete, criador e gestor cultural do Coletivo dos Sonhos desde 2018, com propostas de criação e pesquisas da corporeidade que perpassa a dança contemporânea e a cultura afro-brasileira.
Em relação aos trabalhos realizados, o Coletivo de Sonhos realizou sua primeira investigação coreográfica em 2011, com a criação da obra As Duas Faces do Ego, que questiona o ego e trata sobre ele. Em 2012, o grupo apresentou a obra Sonhos Lúcidos Onirocrítica, que trata sobre a dualidade inerente vivida por todo ser humano, a guerra entre a consciência e a inconsciência, a luz e a sombra. Esse conflito interno é retratado por meio da experiência do sono, já que os sonhos tendem a permear a realidade e a ilusão. Um fato interessante é que a obra nasceu de uma experiência pessoal de João Pirahi. Além disso, ao final do mesmo ano, o coletivo cria o espetáculo Ecoelógico, que é voltado ao público infantil e trata da temática ambiental. Em 2014, o grupo lança a obra Duoelo. Ela se baseia na história real do agricultor pernambucano José Aniceto Gomes, que dedicou a sua vida a um único amor declarado em verso e prosa. O coletivo, em sua obra, transforma os versos em movimento, de modo a demonstrar a riqueza poética e a autenticidade da cultura popular. Já em 2015, o grupo retomou a obra Sonhos Lúcidos Onirocrítica, com a releitura de nome Outros Sonhos do mesmo, que põe em cena os sonhos de um indivíduo perdido em seus desejos não controlados para alcançar o conhecimento de seu eu. O personagem transita entre o realismo e surrealismo, trazendo sua lucidez no inconsciente e colocando em prática a onirocrítica do sujeito. Por fim, em 2017, o grupo convida ao público para a reflexão sobre a importância do negro na sociedade através do espetáculo Folayan, Andar com Dignidade, Negro Sim, Negro Sou. O coletivo leva ao palco não só o racismo, mas o enaltecimento da cultura afro-brasileira, além de expor que aquilo que nos difere é justamente o que nos une na busca por um mundo em que todos possam andar com dignidade. Com o Covid-19, porém, o coletivo de sonhos foi bastante afetado, principalmente por ser da área de artes coletivas. Entrevistamos alguns participantes do grupo para entender melhor de que forma eles lidaram com a pandemia e como ela os impactou. Além de, claro, conhecer um pouco mais a fundo a história e a trajetória do coletivo através da fala dos próprios membros. Bom dia, meu nome é Milena Cardoso, eu tenho 24 anos, eu resido na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu sou professora, sou formada em Educação Física, atualmente eu atuo como personal e eu dou aula de dança, então eu dou aula de balé clássico, de dança contemporânea, de jazz, de sapateado, de dança, de arte. O que é o coletivo? Dentro do coletivo, é assim, a gente tem o diretor, que é o João Pirahi, e ele fala que ele é um provocador, ele não é um coreógrafo, ele é um provocador. E eu admiro muito isso nele também, porque assim, nós somos bailarinos e dentro desse meio artístico, né, desse mundo da dança, os bailarinos, o bailarino tá acostumado, né, esses mais padrões assim, a seguir muitas regras, a obedecer muita coisa. Então, tipo, o coreógrafo fala uma coisa, faz, cria, você vai lá e tem que fazer. E aí dentro do coletivo, eu acho que o João traz esse acolhimento e essa diferença, porque ele fala, eu sou um provocador. Então vocês, eu provoco vocês, mas é vocês que criam. A expressão da identidade pela arte. A gente tem que lembrar que o balé é uma dança elitizada, né? É uma dança muito elitizada. E pouco se vê corpos negros dentro de um balé, dentro de uma escola. Eu fiquei 16 anos dentro de uma escola onde na grande parte dos anos eu era a única menina negra. A única menina negra. A única pessoa negra na escola. Então, assim, eu vivi grande parte da minha vida rodeado de lugares elitizados, e que eu não podia, assim, ser como eu era, porque dentro do balé clássico, todo mundo vê a sapatilha rosinha, a meia calça rosinha, só que aí depois, eu entrando no coletivo e eu aprofundando um pouco mais sobre a negritude e até vendo outras referências, porque grande parte da minha vida eu não tive referência, né? Acho que o pessoal da minha idade, hoje em dia, sim, as criançadas, Maria Emília ainda, né, não teve uma referência, mas grande parte do pessoal da minha idade não teve referência em quem você se espelhar ali. Então, hoje, a gente tem a Ingrid Silva, que é uma grande bailarina negra,
que é referência assim para muitas bailarinas, muitas mulheres negras e não negras também. E eu comecei a ver que ela não usava meia calça, ela não usava meia calça rosa. E aí eu sempre fui pesquisando e ela sempre falava que a sapatilha, a meia calça, a sapatilha, na verdade, que a gente usa, ela é uma extensão da nossa perna dentro do balé clássico. E que dentro desse mundo que eu vivia, eu não sabia disso. Eu sou o Will Lima, né? Sou artista, homem negro, mineiro, e estou aqui em São Paulo desde 2016. O que é o coletivo? O meu encontro com o Coletivo de Sonhos acontece a partir de 2018. E falar sobre o surgimento do coletivo é voltar a 10 anos atrás, porque, curiosamente, esse ano a gente está completando 10 anos de existência, né? Embora eu tenha 3 anos de existência do Coletivo de Sonhos. O Coletivo de Sonhos, ele é um agrupamento, né? Uma realização de união de bailarinos, inicialmente, depois outros artistas do teatro, do canto, da literatura, que se juntam por meio de uma vontade de experimentação, inicialmente coreográfica, do nosso diretor geral e artístico, que é o João Piraí. A expressão da identidade pela arte. Dito que a forma de me descobrir negro, né, de me tornar negro, de ter essa consciência de negritude, perpassa também pela questão do corpo, né? Pelas características sociais e as formas como eu me vejo e também as formas como as pessoas me veem, né? Então, por exemplo, quando um homem negro de pele escura que sou está no palco, quais são as reflexões, imagens e questões que é gerado para quem me prestigia, para quem está vendo esse corpo dançando, né? Qual é a experiência se fosse um corpo não negro, por exemplo, em cena? Como foi o processo de adaptação à pandemia? Antes da pandemia, a gente fazia essas apresentações majoritariamente em espaços cênicos, né? Quando eu digo espaços cênicos é isso, dentro de um teatro, uma estrutura de auditório e etc. E aí, na pandemia, a gente teve que se reinventar, assim como todo setor cultural, né? Então a gente começou a pensar como a gente faz uma adaptação do nosso trabalho para esse modo online, para esse modo virtual e ainda assim ter fruição, participação das pessoas. A gente precisou de alguns meses mesmo, quase um semestre inteiro, para a gente entender como a gente poderia trabalhar nessa nova perspectiva que a gente nunca tinha experimentado. E a partir do segundo semestre nos veio a ideia da gente começar, por exemplo, a propor algumas lives para que a gente pudesse experimentar como seria a nossa forma de interação. Então a gente criou um projeto para isso, né? Então a gente fez várias lives que inicialmente a gente começou fazendo entrevistas com o próprio elenco e depois a gente começou a trazer artistas negros convidados que vinham para dialogar para a gente como estava sendo essa relação com a pandemia e um pouco também sobre a sua arte. Então foi um projeto bem interessante que a partir dele, inclusive, em 2021, ele possibilitou a transformação do nosso trabalho, porque a gente entendeu, poxa, escutando as pessoas, trocando as pessoas, existem possibilidades para a gente trabalhar nessa perspectiva. Então, em 2021, a gente fecha uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, onde a gente começa, então, a fazer a fruição de alguns dos nossos trabalhos em bibliotecas, em casas de cultura, principalmente, nesse modo online, né? Então, teve temporadas, né? Pequenas temporadas online que a gente fez, exibição do espetáculo virtual, assim, e que foi bem bacana, né? Que está registrado também nas nossas redes de forma geral. Agora, quando você pergunta como foi esse processo para a gente, se foi moroso, se foi difícil, etc., foi bem complicado, porque é isso, né? Nós, enquanto artistas, temos uma formação para a arte da presença e do encontro, né? Essa coisa do online é um nicho muito específico. Identidade e cultura. Um assunto essencial e mister para entendermos mais acerca da complexa configuração social
da modernidade. Mas, além disso, é um assunto privilegiado para entendermos mais acerca de nós mesmos, da maneira como se forma o sujeito moderno. Assim sendo, procuramos demonstrar a força e o peso do sujeito, seu inerente potencial de mudança. Nessa linha de raciocínio, a exaltação da democracia não é crucial somente para a perpetuação da democracia das ideias e social, mas para a continuação e o empoderamento de uma relação entre o sujeito, nós mesmos e a sociedade externa, a criação de uma harmonia social. De maneira bastante irônica, a individualidade humana é um processo de caráter social que acontece de maneira complexa e gradual. Uma visão abrangente, a curiosidade e a pluralidade de ideias são características indispensáveis na formação de um indivíduo e de uma sociedade mais sadia. Assim sendo, a cultura, provedora essencial dessas virtudes, adquire uma relação direta com a formação de uma sociedade mais justa e de um amanhã mais promissor. É sobre esta ótica que percebemos a derradeira importância, a urgência do empoderamento da arte como expressão cultural para a formação da individualização. Infelizmente, hoje, vivemos em um período instável onde, historicamente e aparentemente cada vez mais, observa-se um nítido descaso, uma tentativa de estrangulamento da cultura, das artes e da ciência como toda. A pandemia da Covid-19 foi, como sabemos bem, um evento sem precedentes na trajetória humana. Mesmo assim, procuramos demonstrar que, com base no exemplo do coletivo de sonhos, é possível sim superar nossos maiores desafios. Quando estamos bem equipados com prudência, esforço, força de vontade e bastante convicção, mesmo os maiores desafios podem ser superados. Por mais incerto e desafiadora que a realidade se apresente, jamais podemos esquecer das pessoas valentes que, de diferentes maneiras, batalham diariamente por um futuro melhor. Homens e mulheres altruístas, dedicados e que se preocupam com o rumo da humanidade como toda. Fazer a coisa certa é uma construção gradual e coletiva. Fazer o bem mantém vivo o fogo da esperança.